Bom dia, boa tarde, boa noite, seguidores do meu canal do YouTube e também do Instagram. Vocês são os seguidores mais pacientes do mundo, porque eu sei que eu demoro para conseguir postar conteúdo. Quem me acompanha aqui desde o começo sabe que, além de ser mãe de três, né, de ter dois consultórios, de estar sempre estudando, ainda tenho que lidar com a depressão, com a maledeta da depressão. Então, volta e meia eu não consigo mesmo produzir. Mas vamos lidando, né? E esse final de semana eu iniciei a pós-graduação do Dr. Lair Ribeiro. O nome é tão grande que eu vou ler para vocês. Adequação nutricional e manutenção da homeostase na prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade, né? O meu foco sempre é essa questão do gerenciamento do envelhecimento, e é lógico que todo conhecimento que eu adquiri lá, eu vou ligar e vou linkar na otimização da parte externa, mas sem deixar de cuidar da parte interna, né? Então, a gente está num tempo, né, de muitos tratamentos, de muitas promessas milagrosas, né? E a gente está num tempo de bioestimuladores, né? Os bioestimuladores, por enquanto, são ferramentas muito boas no gerenciamento do envelhecimento. Mas, como o nome diz, eles são bioestimuladores, estimuladores biológicos. Se você vai estimular a biologia de alguma coisa, você precisa que aquela coisa que você estimulou te responda. Porque ele é só um estímulo, né? Você estimula e aquilo tem que acontecer. Então, eu quero tentar, não sei se vou conseguir, mas quero tentar sempre fazer algum resumo das coisas que eu aprendi no final de semana de pós-graduação. Vão ser 18 meses, então em 2025 provavelmente eu vou estar com uma bagagem bem grande e vou tentar até como brainstorm, sabe? Até como para eu organizar os pensamentos, porque é tanta coisa que a gente aprende, né? Vou tentar gravar os vídeos. E das coisas que foram faladas lá, né? Uma coisa bem importante que eu já toquei algumas vezes aqui, mas eu quero enfatizar, né? De que a genética não domina a nossa vida. Quem domina a nossa vida é a nossa epigenética. Nossa epigenética está acima da nossa genética. Então vamos imaginar o seguinte: os nossos genes, eles são como um interruptor de luz, que você pode deixar apagado ou você pode acender. Quem vai determinar se você vai apagar ou acender cada gene é o seu modo de vida, é a sua alimentação, são as atividades que você faz ou deixa de fazer, né? É o cigarro que você fuma ou não fuma, é o álcool que você bebe ou não bebe. Então, você pode ter fatores predisponentes a doenças graves na sua genética, mas se você não for lá e apertar o interruptor, elas não vão se manifestar. O interruptor, ele não liga sozinho. Então, mais uma vez, a gente está falando de quê? A gente está falando de mudanças de hábitos, a gente está falando de alimentação saudável, a gente está falando de exercícios físicos, né? E assim, eu recebo muito paciente no consultório e falo assim: eu quero ficar que nem você, eu quero a sua pele, eu quero essa tensão da sua pele, eu quero não ter rugas, eu quero ficar igual a você. Então, a primeira coisa, faça o que eu faço, né? Eu abro mão de coisas que eu até gosto, como doces, né? De dormir até mais tarde, não ir pra academia. Eu abro mão pra poder ter o resultado que eu tenho, né? Então, assim, ter uma pele em ordem é muito engraçado. Os pacientes, eles chegam aqui, né, sempre falando assim: nossa, eu achava que era filtro, mas você é assim mesmo, sua pele é linda e tal. E gente, não tem segredos, não, né? Eu sempre compartilho os procedimentos que eu faço, tudo, mas a virada de chave, gente, é estilo de vida. É alimentação, horas de sono, ingestão de água, né? Então, não adianta você querer chegar no meu consultório, fazer um bioestimulador, fazer um beautification, né? Melhorar um aspecto do seu rosto, tudo, se você tá desidratado, desnutrido, inflamado, né? E, assim, estressado. Nada disso vai caminhar da maneira como a gente precisa.
Então, um dos fatores bem importantes que foi abordado nesse primeiro final de semana foi a questão de ingestão proteica. E isso é uma coisa que eu toco realmente sempre com os meus pacientes, né? Principalmente aqueles pacientes que não passam pela parte de ortomolecular, porque eu gosto muito de fazer adequação nutricional e ortomolecular antes de começar o tratamento. Para quê? Para a gente desinflamar aquele corpo, para a gente ver se está faltando algum nutriente. Gente, nós precisamos dos nutrientes essenciais, a gente precisa dos aminoácidos, a gente precisa das vitaminas, tudo para fazer com que o nosso corpo funcione, para que o nosso colágeno seja produzido, para que o nosso corpo possa produzir tanto o colágeno que a gente precisa nas nossas vísceras, quanto o colágeno que o nosso organismo nem considera tão essencial, que é pele, cabelo e unha. Então, assim, a gente tem que estar bem nutrido. E o fato é que a grande maioria de nós está em déficit de proteína, déficit de aminoácido. A gente não consome o quanto a gente necessitaria para a gente poder construir o nosso corpo. O nosso corpo, gente, é basicamente feito de proteína. Então, a gente precisa de proteína para construir proteína. E ela tem que vir através da dieta, gente. Então, o problema, né, é que a gente lida. Assim, eu, por exemplo, não sou fã de carne. Então, assim, acaba sendo um problema fazer esse consumo, essa ingestão de carne. Eu tenho que procurar outras fontes, né? Mas eu brinco que quando você faz um bioestimulador e você não está adequando a dieta do seu paciente, você não está garantindo que o seu paciente tenha o aporte necessário de proteínas, é como você contratar os pedreiros para fazer a sua obra. E eles chegam na sua casa e não tem nada para eles trabalharem. Não tem tijolo, não tem tinta, não tem cimento. O que eles vão fazer? Eles não vão fazer nada. Eles vão jogar baralho porque eles não têm nada para fazer. Porque sem material a gente não constrói. Então, quando a gente faz um bioestimulador, cuja função, né, o bioestimulador é uma sementinha e a função dele é estimular, causar uma inflamação dentro do nosso corpo para que o nosso corpo produza colágeno ao redor desse grãozinho. Agora, se você não der material suficiente para que o seu corpo produza colágeno para englobar aquele grãozinho, o seu corpo não vai fazer nada. E aí você não vai ter resultado. E é por isso que a gente vê tanta diferença nos depoimentos de pessoas falando assim, nossa, eu adoro bioestimulador, e pessoas que falam assim, nossa, eu fiz bioestimulador e não vi diferença nenhuma. Mas é isso, gente, porque é um bioestímulo, né? Então, pra gente bioestimular, a gente tem que garantir que o nosso corpo vai poder fazer alguma coisa com o bioestimulador. Então, a gente está novamente aqui falando das proteínas, né? A gente precisa de um aporte de proteínas grande, né? Por exemplo, a proteína que você come num bife, né? Os estudos mostram que ela não é 100% biodisponível. Então, vamos supor que você sabe que um bife tem 20 gramas de proteína. Provavelmente o que o seu corpo vai aproveitar vai ser 5, 8 gramas daquele bife, né? Isso vai depender de fatores como a acidez estomacal. Pessoas com mais de 40 anos começam a ter mais dificuldade de digerir proteínas mais complexas como carne. Então, se você não digere direito, você não absorve direito, né? Se você está inflamado, se você está com o seu intestino com disbiose, você vai ter uma absorção também deficitária, vai ter absorção de pedaços grandes de proteína mal digeridos, né? Então, assim, é complicado, gente, mas a gente tem que ter em mente que nós somos seres proteicos e que sem proteína a gente vai envelhecer rápido, a gente vai perder músculo, a gente vai perder massa óssea, a gente vai ter ruga, a gente vai perder cabelo. Então, proteína tem que estar incluído. Foi interessante porque teve uma médica que fez uma pergunta nesse momento, né, para o Dr. Lair, falando assim, mas como que eu vou fazer essa questão da proteína, uma suplementação para o meu paciente do SUS que não tem condições financeiras de fazer a suplementação proteica, né? E ele respondeu através da gema do ovo, né? E desde então eu tenho comido 2 ovos no café da manhã, às vezes 2 claras e uma clara e 2 gemas. Como eu não sou grande fã de carne, eu tenho tentado suprir, mas eu também faço a ingestão dos aminoácidos, né, da suplementação. Mas quanto mais proteína a gente disponibilizar para os nossos pedreiros construírem a nossa casinha, mais bonito você vai ficar. Os seus músculos mais fortes, mais saudáveis, a sua pele mais saudável. Então, a gente precisa
de proteína. Então, uma boa dica para vocês é a gema do ovo, né? Ela é muito rica, ela tem tudo que o pintinho precisa para se desenvolver. Então, ela é muito rica em colina, que é uma substância muito importante na síntese proteica. E você pode comer gema de ovo à vontade, sem se preocupar com a questão do colesterol, essa questão de... E até porque colesterol, como o Dr. Laí fala, ele não é o bandido, ele é o mocinho. Então, assim, não se preocupem com isso. Então, se você não pode fazer suplementação nenhuma, você vai aumentar a ingesta de ovos, tá? Agora, se você puder fazer a suplementação, eu recomendo... lá no curso, eles indicam muito um produto que eles chamam de Miss Right, que é uma combinação de aminoácidos numa proporção molecular que você tem uma alta disponibilidade. E aí você faz a ingestão de 1 a 2 envelopes por dia, dependendo do seu tamanho, do seu peso, para garantir que você tenha pelo menos todos aqueles aminoácidos essenciais que o seu corpo não produz, sendo fornecidos para que você consiga manter a homeostase, o equilíbrio do seu corpo, né? Normalmente eu faço uso dos wheys, né? Eu uso o whey isolado e o whey hidrolisado. Muito importante frisar isso, né? Porque os wheys que são wheys concentrados, gente, eles são wheys altamente inflamatórios, né? Aqui no Brasil, vários deles, assim, com muito açúcar, né? Pouca proteína. Então, eles acabam não tendo uma função biológica da maneira como o seu corpo está esperando. Então, se você optar por fazer essa reposição proteica com whey, sempre fazer o isolado e hidrolisado, ou isolado, ou hidrolisado, e você pode estar ali. A gente tem que fazer a continha. Então, vocês vão ter que ter o trabalho de olhar na internet, bota assim, tabela proteica dos alimentos. E aí você deixa a tabela aberta. Aí você faz um resumo rápido de como foi seu dia, o que você comeu. O que você comeu no café da manhã, o que você comeu no almoço, o que você comeu no lanche. Vai botar tudo no papel e vai somar. Então, para uma pessoa de mais ou menos assim, como eu, de 65 quilos, e que faz atividade física, eu preciso de cerca de 100, 110, 120 gramas de proteína. E tem que fazer a conta, né? Então, vamos lá. 2 ovos, então eu tenho ali 10 gramas. Um peito de frango, mais 20, são 30. Um prato de arroz e feijão, aí bota aí mais 10, são 40. E assim eu vou somando tudo que eu ingeri naquele dia. Você faz uma média dos seus dias para você ver se você tá no nível que você precisa ou se você tá abaixo. Se você tá abaixo, gente, tem que suplementar. Ou aumenta a ingesta de ovos, ou compra o Mix Right, que já são os aminoácidos. A grande vantagem neles é que eles ficam disponíveis em 20 minutos pro seu organismo utilizar. Então, eles já são, assim, a menor partículazinha que vai ser diretamente absorvida pelo seu organismo. O whey hidrolisado também é um pouco assim, né? O isolado já dá um pouquinho mais de trabalho, né? As proteínas, elas demoram em média 6 horas para serem digeridas. Então, esse mix de aminoácidos, ele acaba tendo uma função bem legal. Eu provei lá no curso. É um pouquinho enjoativo. Gente, não tem jeito, né? Mas, pelo menos assim, são vários sabores. Eu prefiro sem adoçante nenhum. Mas dá para tomar, né? Eu sei, eu tenho consciência de que eu tenho déficit proteico. Eu sei que eu não como a quantidade de proteínas. Então, se eu quero gerenciar o meu envelhecimento, se eu quero envelhecer saudável, envelhecer jovem o mais tarde possível, eu preciso repor proteínas. Então, depois eu vou lembrar de outras coisas que foram faladas nesses dias, mas eu acho que o que eu teria de tirar para vocês, assim, de mais importante, né, seria isso. Vamos focar, né, na questão do aporte de proteínas. Não adianta ficar insistindo em procedimentos se você não se alimenta adequadamente, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo falando, assim, do que detona também com essas proteínas, né? Cortisol alto que detona o seu estresse, é um hormônio catabólico, ele destrói proteína, né? Eu vou falar de hormônios que são anabólicos, que melhoram a produção de proteína. Eu vou falar de... que mais?
Ai, gente, é tanta coisa para falar, mas assim, de inflamação, de tudo que pode contribuir, que gera estresse oxidativo, né? Estresse oxidativo não é nosso amigo, radicais livres não é nosso amigo, não são nossos amigos. Então, assim, são muitos os fatores que vão interferir na resposta, né? E o que eu vejo hoje muito são os pacientes, assim, pulando de consultório em consultório, querendo que alguém dê uma solução mágica, querendo que alguém dê uma pílula que ele tome e ele rejuvenesça, ou faça um procedimento mágico que ele rejuvenesça. E, gente, não existe esse caminho, tá? Eu já falo nisso há alguns anos aqui, mas esse ano os grandes congressos no mundo afora começaram finalmente a focar na função do seu estilo de vida, da sua alimentação nesse processo, gente. Não tem como trabalhar separadamente. Se você não trabalhar tudo junto, você não vai ter resultado, tá? Então, quando você decide começar a cuidar do seu exterior, o que eu aconselho é que você procure um profissional que vá cuidar também do seu interior, que você esteja aberto, disposto a fazer as mudanças necessárias, porque senão você vai estar enxugando gelo, você vai estar jogando dinheiro no lixo, né? Isso se você não arrumar problemas ainda maiores, né? Porque se você tiver com o corpo muito inflamado, sem estar em condições de receber materiais, né? E você tá ali provocando mais um estímulo, mais um estresse pro seu organismo, e você pode ter consequências catastróficas. Então, esse era o recadinho que eu queria dar para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu like. Eu sempre prometo isso, gente, mas, novamente, eu prometo tentar trazer mais conteúdo, mas eu tenho feito o que eu consigo. E foi isso. Então, assim, eu tirei várias coisas maravilhosas desse primeiro mês de curso, mas eu acho que o que eu quero mais que vocês guardem no coração é a questão da quantidade de proteínas. A gente precisa de proteínas para manter o nosso corpo jovem, beleza? Dúvidas? Deixa aqui embaixo pra mim, tá bom, pessoal? Um beijo grande e até o próximo vídeo.